62. No atendimento a espíritos sofredores, o doutrinador deve, antes de mais nada, fazer o comunicante conhecer a sua condição espiritual. Divaldo diz que há que perguntar-se quem de nós está em condições de receber uma notícia, a mais importante da vida, como é a da morte, com a serenidade que seria de se esperar. Não podemos ter a presunção de fazer o que a divindade tem paciência de realizar. Essa questão de esclarecer o espírito no primeiro encontro é um ato de invigilância e, às vezes, de leviandade, porque é muito fácil dizer a alguém que está em perturbação: você já morreu. É muito difícil escutar-se essa frase e recebê-la serenamente. Dizer a alguém que deixou a família na terra e foi colhido numa circunstância trágica, que aquilo que é morte necessita de habilidade e carinho, preparando primeiro o ouvinte a fim de evitar-lhe choques, ulcerações da alma. Considerando-se que o terapeuta moderno, principalmente no capítulo das psicoterapias, objetiva sempre libertar o homem de qualquer traumas e não lhe criar novos, porque na vida espiritual se deverá usar uma metodologia diferente. A nossa tarefa não é a de dizer verdades, mas a de consolar, porque dizer simplesmente que o comunicante já desencarnou, os guias também poderiam fazê-lo. Deve-se entrar em contato com a entidade, participar da sua dor, consolá-la e, na oportunidade que se faça lógica e própria, esclarecer-lhe que já ocorreu o fenômeno da morte, mas somente quando o espírito possa receber a notícia com a necessária serenidade, a fim de que disso retire o proveito indispensável à sua paz. Do contrário, será perturbado, prejudicá-lo gravemente, criando embaraços para os mentores espirituais. No que foi falado anteriormente, é um espírito que está ali, que viveu na carne e continua vivo, né? E como é que nós queríamos receber, Divaldo fala bem aí, como é que nós queríamos receber uma determinada notícia? Estamos preparados para isso? Eles estão preparados para determinadas notícias? Então, a responsabilidade de um esclarecedor é enorme quanto a essa questão, né? Senão vai estar atrapalhando a entidade e ainda mais a espiritualidade que está querendo ajudar aquele irmão, né? É como ele diz aí, se fosse só para dizer que já está morto, a espiritualidade diria, não precisava disso, né? Agora, lembrar aqui que nessa questão aqui existem situações, não é? Tem aqueles que não aceitam a morte, tem aqueles que não sabem que morreram e tem aqueles que têm medo da morte. Então, dependendo do diálogo, o doutrinador, o dialogador, ele vai estimulando a entidade a se identificar, não é? Situações, por exemplo, que a entidade chega e diz: eu estou em casa, ninguém fala comigo, eu vou lá no trabalho, ninguém fala comigo, parece que não me vê.
Entendeu? Olha, são essas, às vezes, as situações para que você vá questionando ela e não indo direto ao ponto, como ele diz aqui. Aí, depois de determinada conversa, você vai perguntar, que é uma pergunta que se faz dependendo do momento, esse corpo que você está falando comigo é o seu? Aí ele vai, né? Ou então você perguntar, você estava dormindo? Como foi que houve? Por que você está assim? Você se lembra de alguma coisa? Vai trazendo ele, aos poucos, à situação que ele está atual. E aí, dependendo do caso, ele vai dizer, mas eu estou morto, aí você vai dizer, não, você continua vivo, você apenas perdeu o corpo físico, né? Quer dizer, já é uma situação diferente. Então, dependendo do diálogo que o dialogador, o doutrinador vai inserir aí no contexto que ele já morreu. Então, é bom ter essa conversa antes, fazer todo esse trabalho, como ele ensina aqui, para que você não dê de choque a questão, não é? Porque realmente alguns acordam atordoados, outros acordam, não é como nós vimos na questão anterior. Ele pode vir furioso, não saber que morreu, outro não está nem aí preocupado. Cada caso é um caso, vai depender de como esteja essa entidade. E geralmente, nessa condição, ela está com a cabeça confusa e é preciso deixar ela se aquietar mais para poder levar a conversa nesse tom de mostrar que ela pertence ao mundo espiritual. É um trabalho realmente fantástico. Eu já passei por situações assim e realmente é uma situação que deixa a entidade muito confusa, às vezes ela fica temerosa, outras choram quando recebe a notícia. Aí ela mesma diz, Ivan, é interessante, eu desconfiava, né? Uhum. Porque no plano espiritual a situação é diferente. Mas, como eu disse, cada caso é um caso, é preciso que se tenha esse diálogo com paciência para chegar no ponto. Uhum.